A paz do Senhor para todos os irmãos, para todas as irmãs. Boa noite. Queremos hoje estar aqui compartilhando uma palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 17, do versículo 19, 20 e 21, que diz assim a palavra do Senhor. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casca de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A gente vai ver aqui, essa passagem que vai estar falando sobre do verso 14 até o verso 23, né? Vai estar falando sobre um acontecimento que fala sobre a cura de um lunático, né? E a gente vai ver algo que vai trazer a nós a refletir nesta noite, algo que o Senhor Jesus ele deixou bem claro, ensinando para os discípulos e ensinando também para nós. Vamos ver aqui que estava num cenário onde os discípulos estavam ali para expulsar, né? E eles perguntaram por que não puderam expulsar. A gente vai ver ali que no início diz assim: e quando chegaram, a multidão aproximou-se de um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. E aí já vê ali, nesse momento que os discípulos vê Jesus falando, Jesus ali naquele ato ali de expulsar aquele demônio sai daquele menino, aí já vê que eles chamam Jesus para o particular e perguntam o que houve, porque eles não conseguiram. E aqui Jesus vai dar uma grande ensinamento até para nós. Aí ele vai estar dizendo assim: e disse-lhe Jesus: por causa de vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa para daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. A gente vai ver aqui Jesus dando já um ato de que quando for fazer com fé. E não é de qualquer forma. A gente vai ver ali que demônios eles não saem simplesmente a chegar: eu tenho um dom de libertação, eu tenho um dom de revelação, dom de profecia, dom de cura, dom de maravilhas, eu vou botar a mão e vai sair e vai ser curado. Não é bem assim. Se não houver jejum e oração, não tem como. Porque a gente vai ver que a fé ela vem pelo ouvir, né? E a gente vai ver que ouvir e crer e praticar mediante a oração. E mediante a oração vem um propósito, vem um jejum. Então Jesus ensinando: não é de qualquer forma que você vai expulsar. Não é de qualquer forma que você vai fazer a minha obra.
Não é de qualquer forma que você vai chegar lá e vai acontecer. Não é porque vocês são discípulos que chegando lá faz de qualquer jeito, expulsa, grita, berra. Não. A gente vai ver que Jesus falou que Jesus não discute com o demônio, Jesus não conversa com o demônio, Jesus não pede por favor para o demônio, Jesus simplesmente dá uma ordem. Ordem, confiança, sabendo o que está sendo feito, sabendo o que foi chamado para fazer. A gente já viu que a maioria das vezes as pessoas acabam misturando e acaba vindo emoção, em vez de vir libertação. Vai muito pelo forio, né? Pela situação, pelo clima e tudo lá, aquela coisa, aquela agitação, aí vai pela emoção, acha que tá, acha que não tá, e aquela coisa. Por isso o discernimento é fundamental. A fé, ela traz consigo o discernimento. Saber quando é e quando não é, saber como deve fazer, como não deve fazer. Porque através da fé, através da comunhão, da oração, do jejum, o Senhor dá direção e caminho para onde e como deve fazer. O que esses discípulos acharam? Acharam que simplesmente o fato de ser discípulo, de ter a ordenança, de que Deus deu a ordem ali para eles, deu a liberdade para eles poderem exercer o chamado, o dom que Deus deu, a ordem, mas eles esqueceram. Eles acharam que era de qualquer forma e não é assim de qualquer forma. E a gente vai ver simplesmente Jesus dá uma ordem e aquele demônio sai. E a gente vai ver que logo depois aquele menino é curado. Então o que nos dá a receita para isso é o quê? É a fé, a oração e o jejum. Sem isso não há como cascas de demônios sair. Não há para ver movimentação do Espírito Santo. Não adianta ficar uma semana toda sem ter contato com o Pai, sem orar, sem jejuar, sem buscar, sem ter propósito, sem ter intimidade com o Pai, sem ler a palavra do Senhor, sem se revestir, se alimentar da palavra do Senhor diariamente e chegar num dia, num culto, ou numa festividade, ou num evento e achar que vai rodopiar e vai acontecer e vai fazer e aquela coisa, aquele estrondoso e o demônio vai sair. Não é bem assim. É Jesus dizendo, é ordem. É princípios. Não se pode ser quebrados. E a gente vai ver algo que nos faz refletir. Que nós possamos refletir nesta noite. A entender, falar de cura, falar de libertação, falar de dons, né? Não é de qualquer forma. E a gente vai ver que essas coisas têm um princípio, tem a fé, tem a oração, tem o propósito, tem as ordenanças, como deve ser feito, como cada passo a passo. Porque a gente vai ver que não é euforia, não é aquela coisa estremecedor de que tem que fazer e causar, não. É uma ordem, é uma palavra sensata, sem gritar, sem buscar ficar praticamente aquela coisa aberrante, é um propósito, é um preparo. Por isso que há um preparo antes de um culto. Antes do culto você começa a jejuar, fazer o seu propósito, fazer a sua conexão diretamente com Deus, começar o seu culto dentro da sua casa e no templo, aí sim compartilhar com seus amados irmãos e levar ao culto ao Senhor, agradável a Deus. Então o que nós vamos entender? Aprendemos uma grande lição e a gente vai ver que o 22 diz, ora, achando-se eles a Galiléia, disse-lhe Jesus, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará, e eles se entristecerão muito. A gente vai ver aqui algo Jesus dizendo assim, eu não vou estar o tempo todo com vocês. Meus discípulos, eu não vou estar ali o tempo todo falando passo a passo. É Deus falando assim, eu vou estar com vocês, mas eu não posso estar o tempo todo falando o que vocês devem fazer ou não devem fazer.
Como vocês devem fazer ou não devem fazer. Vocês buscando a mim, aprendendo como discípulo, você vai saber o que deve ser feito. O que acontece nos dias atuais, dias como hoje, a gente vai ver que as pessoas esqueceram o que Jesus ensina. O que Jesus fala, ó, é preciso antes de ir para uma casa, orar alguém, interceder, estar na frente de uma obra, estar na frente de um evento, de um culto, de uma ministração, de uma oportunidade, se prepara. Se prepara. Porque a gente, como servos do Senhor, nós devemos estar preparados. Por isso que Jesus dá uma leve correção em seus discípulos, mostrando que ele não vai estar ali o tempo todo. Ele não vai estar ali, bota assim, faz desse jeito. Deus deu um ensinamento. É por isso que a gente vai ver. Muitos falam assim, mas eu sou de Jesus, mas não pratica. Não é. A gente vai ver pessoas que falam assim, mas eu sou filho, eu sou filha. Eu congrego, eu sou do ministério, mas não pratica. Eu sou filho de Deus, mas não pratica como filho. Porque a gente vai ver o que acontece nos dias de hoje, são pessoas que falam que são, mas nas práticas não condiz. A gente vai ver que uma dos maiores ensinamentos e provações que nós queremos buscar sempre ser igual a Cristo, é buscar e fazer a cada ordenança, a cada mandamento dele. É obediência. E se um filho não consegue ser obediente nos mandamentos, se furta, se peca, se adultera, se fornica, se mente, se constrói, traz contenda, mentiras, coisas que o Senhor falou para não fazer, está fazendo, não é seguidor, não é filho. É bastardo. Nunca teve um verdadeiramente encontro com Deus. Mas João, você não pode julgar. Não, mas a questão é que se diz quando mostra as práticas. Quem da Bíblia vai refletir na vida de quem é. O verdadeiro filho, ele adora o Pai em espírito e em verdade, seja na bonança ou seja na escassez, seja no momentos bons, seja nos momentos ruins. Aí já vê, adorador não adora mediante conforme o tempo, mas sim conforme está o encontro com Deus, a intimidade com Ele. Que você possa nesta noite buscar isso. Tenha fé, ora e jejue, porque só assim você verá os feitos dele através da sua vida acontecerem. Um beijo. Dá tchau. Pega a visão.